Bom, então nós descobrimos que a posição do percentil 83, né, está na 7ª classe através do FAQ, né? Só lembrando que eu olhei lá no FAQ e o 83 está aqui dentro, ó, porque acima de 75 até 93 está aqui, então está na 7ª classe. Então nós vamos aplicar a fórmula para a 7ª classe. A fórmula é a mesma fórmula da mediana, só muda a proporção aqui. Então, a mediana seria n sobre 2. Aqui, como é o percentil 83, é 83n sobre 100. Bom, limite inferior da 7ª classe. Limite inferior da 7ª classe é 174. Tá aqui, ó, 174. Mais 83n sobre 100, já foi calculado. 83n sobre 100 é o próprio 83, porque a minha amostra é tamanho 100. Menos FAQ anterior. Se eu tô com a 7ª classe, ó, FAQ anterior é a da 6ª, 75. Tá aqui. Sobre o FI da 7ª classe. FI da 7ª classe é 18. Tá aqui. Vezes o H minúsculo. Lembrando que H minúsculo é o quê? É a amplitude de classes, que é essa diferença aqui, que nesse caso tá de 4 em 4. Portanto, 4 aqui, ó. A ordem é 83 menos 75, resultado, divide por 18, multiplica por 4 e, por último, soma 174. Bom, o percentil 83 é igual a 175,78 centímetros, o que significa o quê? Que 83% dos atletas têm estatura inferior a 175,78 centímetros. Ou seja, quem me interessa não são os 17% que têm estatura superior a essa daqui? Então, aí vai a interpretação, ó. Se o percentil 83 é igual a 175,78, isso significa que 17% dos atletas têm estatura superior a essa. Logo, são esses atletas que vão participar do torneio. Porque eu não queria os 17% que tivesse estatura superior, então é exatamente os 17 aqui que eu quero, que está lá no finalzinho da tabela. Por isso que eu calculei a diferença, tá bom? Item E. Qual é a estatura que representa a moda? Gente, a moda não precisava de nenhuma coluna adicional. Bastava aquela minha tabela lá no começo e eu consigo calcular a moda. É só verificar qual é a classe que representa a moda, olhando onde que o FI é maior. Eu vou até lá na primeira, para mostrar que não precisa de mais nada para calcular a moda. Bom, FI é maior aqui, é o 23. Portanto, a moda está na 6ª classe, certo? Então, eu vou usar os elementos da 6ª classe, eu vou me basear na 6ª classe para poder calcular a moda, ok? Então, vamos lá, ó. Lembrando da fórmula da moda. Limite inferior da 6ª classe. Delta 1 é o FI da 6ª classe menos o FI anterior. E o delta 2 é o FI da 6ª classe menos o FI posterior. E o H é a amplitude de classe, que é o intervalo, ok? Então, vamos lá, ó. 6ª classe. Tá aqui, 6ª classe. Essa daqui. Ó, 6ª classe. Limite inferior, 170. Mais delta 1, 23 menos 16. 23 menos 16 dá 7. Então, delta 1 é 7. Delta 2, 23 menos 18 é 5. Então, delta 1 é 7, 23 menos 16. Delta 2, 23 menos 18, que é 5. Vezes o H, que é essa amplitude aqui, ó, de 4 em 4. Então, é 170. O delta 1 é 7, que é 23 menos 16. O delta 2 é 5, 23 menos 18. E o H é 4. Estou falando isso só para a gente lembrar aplicar aqui na fórmula. Ó, 170, que é o limite inferior. Delta 1, 7, repete, ó. Delta 2, 5. A amplitude 4. Bom, primeiro faz essa divisão. 7 dividido por 12. Resultado, vezes 4.
resultado mais 170. Então, moda é igual a 172,33 centímetros. É essa a estatura que representa a moda. Certo? Sempre que calcular a moda, aplicar essa fórmula. E lembre que não precisa acrescentar nada na tabela, tá? Item F, classifique a variável de estudo. Bom, variável de estudo é estatura, em centímetro. Estatura é numérico, até porque tabela com intervalo de classe nem poderia ser qualitativa, né? Então, é quantitativa e centímetro pode ser quebrado. Então, nesse caso, também é quantitativa contínua. Item G. Qual a estatura que representa a mediana? Mediana eu preciso da coluna FAC, já está calculada lá, certo? Então, ó, ficou 2 vezes aqui o cálculo, tá vendo? Não tem problema, né? Ó, começamos por n sobre 2, lembrando que para a tabela sem intervalo a gente usa n mais 1 sobre 2, mas como é tabela com intervalo eu uso n sobre 2. N sobre 2, 100 sobre 2, 50. 50 eu olho no FAC para determinar a classe que está mediana. Ó, FAC 50, está aqui dentro do 52. Portanto, a mediana pertence à quinta classe. Então, nós vamos aplicar a fórmula usando como base a quinta classe, a fórmula da mediana. Está aqui, ó, fórmula da mediana. Então, mediana é limite inferior mais n sobre 2 menos FAC anterior sobre FI vezes H. Mediana vai ser limite inferior da quinta classe. Limite inferior da quinta classe, 166. Mais N sobre 2, 50. A gente já viu, né? Ó, N sobre 2 é 50. Menos FAC anterior. Se eu estou trabalhando na quinta classe, é a FAC da quarta classe. Ó, FAC da quarta classe, 36. Que é a anterior. Menos 36. Sobre FI da quinta classe, que é da classe mediana. FI da quinta classe, 16. Vou tirar minha cara daqui. FI da quinta classe, 16. Vezes H, que é 4. Ó, 16 vezes H, que é 4. Primeiro subtrai, divide, multiplica e o resultado soma com 166. Então, mediana é igual a 169,50 centímetros. A interpretação disso qual que é? É que desculpem, 50% dos atletas, ou a metade dos atletas, tem estatura inferior a 169,50 centímetros e 50% tem estatura superior a 169,50%. 169,50 centímetros. Metade está abaixo, metade está acima. Toda vez que você calcular a mediana, a interpretação vai ser essa. 50% dos atletas estão abaixo, 50% acima dessa estatura, tá? H. Se o grupo de atletas for separado em 4 grupos divididos por estatura, qual será o limite de estatura de cada grupo? Bom, são 4 grupos, então eu vou dividir minha amostra em 4 partes. Eu vou calcular o quartil 1, quartil 2 e quartil 3, certo? Para cada quartil que eu determinar onde ele se encontra, eu vou ter que aplicar a fórmula do quartil. Lembrando que para quartil 1, a gente usa um n sobre 4, para quartil 2, 2n sobre 4, e para quartil 3, 3n sobre 4, tá? Vamos começar com 1n sobre 4, que é 1 vezes 100 sobre 4, que é 25. 25, eu vou olhar aonde? Eu vou olhar na coluna FAC, onde que se encontra. 25 está aqui dentro do 36, portanto, o quartil 1 pertence à quarta classe. Vou lá e aplico a fórmula para a quarta classe. Vou ter que ficar indo e voltando, gente, não tem jeito, ó. Quarta classe, pego os elementos da quarta classe, não vou voltar lá não. Ó, o limite inferior da quarta classe é 162. 1n sobre 4, eu já calculei aqui, é 25.
menos FAC anterior, é a FAC da terceira. Se eu estou trabalhando com a quarta, é a frequência acumulada da terceira, que é 23, dividido pela frequência absoluta, que é o FI da quarta classe, que é 13, vezes a amplitude. A gente está trabalhando com a mesma tabela, 4. Então, aqui vai ficar 25 menos 23, que é 2, dividido por 13, vezes 4. Resultado, soma 162, vai dar o limite do primeiro grupo, que é 162,62 centímetros. Então, a estatura limite do primeiro grupo, daquele que tem estatura menor, é 162,62 centímetros. Do segundo grupo vai ser o quartil 2, do terceiro grupo vai ser o quartil 3, e do quarto grupo é o último valor que tem na amostra, eu já vou comentar com vocês. Mas esse aqui é a estatura limite para o primeiro grupo. Para o segundo grupo vai ser do quartil 2. 2n sobre 4, 2 vezes 100 sobre 4, que dá 200 sobre 4, que dá 50. Você vai olhar o 50 onde? No FAC. E vai verificar que o 50 no FAC está na quinta classe. E aí aplica os elementos da quinta classe na fórmula do quartil 2. Lembrando que é a mesma que do quartil 1, só muda aqui, né? Ó. Limite inferior da quinta classe, 166. Mais 2n sobre 4, que eu já calculei, que é 50. Menos FAC anterior, é a FAC da quarta, já que eu estou trabalhando com a quinta. Dividido pelo FI da quinta classe, você vai olhar lá a coluna FI da quinta classe, é 16 vezes 4. Subtrai primeiro, divide por 16, multiplica por 4. Resultado, soma com 166, vai dar quartil 2, 169,50 centímetros. Se é o segundo quartil, eu estou dando aqui o limite, né, a estatura limite para o segundo grupo, que é 169,50 centímetros. Quartil 3 vai ser tudo a mesma coisa, só que agora 3n sobre 4. E aqui também 3n sobre 4. Vamos ver em que classe que vai cair. Ó, 3n sobre 4, 300 sobre 4, que vai dar 75. 75, olhando no FAC, está na sexta classe. Só para lembrar, vai. 75 está exatamente aqui, sexta classe. Então, limite inferior 170. Tá lá, ó. Quartil 3, 170. 3n sobre 4, que é 75. Menos FAC anterior. Se eu estou na sexta, eu vou trabalhar com a FAC da quinta. Dividido pelo FI da sexta classe, que é 23, vezes 4. Q3 vai dar redondinho 174 centímetros. Essa é a estatura limite do terceiro grupo. Como você não vai calcular quartil 4 nunca, que é 100% da amostra, você vai dizer o quê? Ó, cada uma foi o limite de um dos grupos, certo? Tá aqui, ó. Estatura limite do primeiro grupo é o quartil 1, que é 162,62. Do segundo, 169,50. Do terceiro. E do quarto, que eu não calculei? Do quarto, você vai lá na tua amostra e pega a última estatura que tem aqui, ó. 190 centímetros. Ela provavelmente nem faz parte da amostra, mas essa é a estatura limite do último sempre. Sempre do quartil 4, do decil 10, do percentil 100, que eu não calculo, é o último valor, tá? Então, não precisa calcular. Tá aqui, ó. Tá? E a letra I, quantos atletas têm estatura igual ou superior a 162 centímetros? Pior que não vai dar para terminar esse aqui também não, mas vamos lá, ó. Quantos atletas têm estatura igual ou superior a 162? É quantos, não é quanto por cento. Quando ele pergunta quantos atletas, é na coluna do FI mesmo. Superior a 162. Superior a 162. Ó, superior a 162 é igual ou superior, né, a 162, é daqui para baixo, da quarta para baixo. Certo? Ó, da quarta para baixo. É só somar todos os valores de FI da quarta para baixo. 13, 16, 23 até a última. Ó, 13, 16, 23 até a última, vai dar um total de 77 atletas.
Quando ele pergunta quanto e não quanto por cento, é o FI que eu somo.